Olá, muito bem-vindo, bem-vinda ao Elimina Malária, videocast criado especialmente para informar sobre prevenção, controle e eliminação da malária no Brasil. Quem vai nos trazer essas informações é o pesquisador de entomologia médica, Dr. Allan Kardec. Muito obrigada pela participação, Dr. Allan, seja bem-vindo. Obrigado, Sibeli. Doutor, o que é a malária? Quais os sintomas da doença e quanto tempo depois de infectados surgem esses sintomas? A malária é uma doença infecciosa, febril, causada pelo plasmódio, protozoário do gênero plasmódio, e transmitida pelo mosquito do gênero Anopheles. Desde o momento da picada desse mosquito infectado até o surgimento dos sintomas, a gente tem, dependendo do plasmódio, de 7 a 14 dias, que aí começam a surgir os sintomas da doença. Entendi. E doutor, o mosquito, ele já nasce doente? Não, Sibeli, o mosquito, na verdade, ele, naturalmente no ambiente, ele não está infectado. Para ter infecção desse mosquito, ele necessita picar uma pessoa que esteja com a doença, com parasito, ou falciparum ou vivax. Daí ele pega esse parasito da circulação sanguínea dessa pessoa e ele passa um período ainda com ele, sem transmissão, porque ele precisa ter um período de incubação extrínseca dentro do inseto, para depois ele transmitir a doença. Às vezes a gente confunde muito achando que o mosquito, ao picar a pessoa, já começa a transmitir a doença. Ele precisa de um período ainda de incubação, para só depois passar essa doença para uma outra pessoa. Ah, sim. Então já não é na mesma hora, E quanto tempo depois de o mosquito ser infectado que ele começa a transmitir? Dependendo do parasito, a gente vai ter em torno de 7 a 10 dias, para ele começa a fazer o processo de transmissão, porque ele precisa buscar esse parasito, o protozoário, vai para dentro do organismo do mosquito. Depois, dentro desse mosquito, ele faz todo um processo e aí vai para a glândula salivar do mosquito. Quando o mosquito vai picar uma outra pessoa, depois de 7, 10 dias, ele, quando vai introduzir a saliva, que é um sistema de anticoagulante, para o sangue não coagular, quando ele vai buscar o sangue da pessoa, ele leva para aquela pessoa o protozoário. Aí a pessoa precisa de mais um período de incubação também, que também vai de 7 a 14 dias, para começar a apresentar os sintomas. Ah, sim. Por isso é importante também as pessoas que estão infectadas também se protegerem, contra o mosquito, para não continuar transmitindo. Sim. Uma pessoa é infectada, quando ela começa o tratamento, ela para de infectar o mosquito, O grande problema que nós temos na região amazônica é que nós temos muitos casos assintomáticos. Pessoas que são portadoras de malária e não sabem porque não têm sintomas. Então podem essas pessoas estarem infectando mosquitos e esses mosquitos passando a malária para outros. Muito obrigada pela participação, doutor André, seja bem-vindo. Olá, Sibeli, é um prazer estar aqui, muito importante essa iniciativa. Dados da OMS apontam que a malária continua sendo um problema de saúde pública em 85 países. Só em 2020 foram registradas 627 mil mortes pela doença. Na sua opinião, o que contribui para que as pessoas continuem sendo infectadas? Essa é uma questão de $1 bilhão, a gente pode falar, Porque a dificuldade do controle da malária vem de diversos fatores. Tanto o ambiente, que é propício à proliferação dos mosquitos, que vão ser os transmissores da doença, são sistemas de saúde mais frágeis, que não conseguem diagnosticar e tratar as pessoas no tempo oportuno, não oferecem as medidas de controle de uma forma adequada, tanto de controle vetorial, mas também as estratégias de vigilância em saúde, e isso acaba mantendo a malária nessas regiões tropicais, que são regiões também mais pobres e mais carentes de diversos tipos de recurso, com sistemas de saúde mais frágeis. E o risco maior são para as crianças, doutor? Principalmente as crianças são afetadas nessas áreas, e acabam sendo as maiores vítimas, tanto por óbitos diretamente, mas também por prejuízos de aprendizado, prejuízos nutricionais, do desenvolvimento, que a carga da malária não vem só dos óbitos que ela causa, mas também de todos esses prejuízos sociais, econômicos e à saúde das pessoas que vivem onde existe a transmissão. O senhor acha que as crianças são mais propícias à questão da morte e tal, porque elas não têm aquela imunização no começo?
Sim, tanto o sistema imune delas é mais frágil, né, e menos maduro do que dos adultos, né? Então que elas já contraíram algumas vezes, que já né? contraíram algumas vezes, já tem um certo nível de proteção. E existe uma negligência das pesquisas e dos produtores, tanto de testes diagnóstico quanto de tratamentos, né? Então, não existem formulações específicas para as crianças, né? Então, muitas vezes os comprimidos são amassados, elas não estão recebendo a dose adequada para o peso delas, né? Para atingir uma cura mais efetiva, e acabam sofrendo também por causa disso. O Brasil lançou um plano de eliminação da malária até 2035. Os casos aqui no país já estão reduzindo, segundo o governo. Como contribuir para que os números caiam e cheguem à condição de eliminação da doença? Uma das principais formas de manter essa tendência de queda é estar sempre falando sobre a malária e chamando a atenção para a sua ocorrência e a necessidade de controlar. Então, a eliminação ela é possível, mas ela exige um esforço grande, tanto político, quanto econômico, quanto de organização dos serviços de saúde. E uma vez que a malária acontece principalmente em áreas rurais, áreas mais isoladas, muitas vezes elas saem do noticiário, saem da atenção dos tomadores de decisão e do público em geral, se esquece da malária, e aí é que acontece o risco de ressurgência da transmissão, um aumento do número de casos, né? E esse relaxamento é o maior risco e o maior impedimento para atingir a eliminação definitiva. Contamos hoje com a presença do infectologista e pesquisador Dr. André Siqueira e o pesquisador de entomologia médica Dr. Allan Kardec. Muito obrigada pela participação, Dr. André, Dr. Allan. Obrigado, Sibeli. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, doutor. Este ano, a OMS anunciou a vacina para a malária falciparum. Aqui no Brasil, há expectativa de produção de uma vacina de acordo com as características de transmissão da doença? Então, essa aprovação da vacina pela OMS é bastante importante, porque por anos que a gente conhece a malária, nunca tinha sido aprovada uma vacina anteriormente, mas é uma vacina apenas para uma espécie de malária, né? Malária falciparum, que causa cerca de 15% a 20% dos casos no Brasil. E que é a forma mais grave, né? Geralmente está associada a casos mais graves. É a malária mais importante na África, que associado a doença em crianças, né? Por isso é uma vacina que está sendo focada em crianças na África. Como aqui a malária viva, que é a mais importante, não há perspectiva dessa vacina chegar ao Brasil, apesar de vários pesquisadores brasileiros, universidades, centros de pesquisa estarem estudando isso. Nenhuma vacina está em um ponto de aplicação ainda para a população, né? A gente ainda vai ter que usar as outras estratégias para controlar e tentar eliminar a doença. Sim. E, doutor, qual é a diferença entre uma e outra? São espécies diferentes, né? Então, elas têm uma biologia diferente, outras proteínas na membrana, né? Então, elas agem de uma forma diferente. Mas os sintomas são os mesmos? São parecidos? Os sintomas são os mesmos, bem parecidos. Eles causam febre da mesma forma, né? A malária falciparum geralmente está associada a maior gravidade, porque ela chega em níveis maiores no sangue, né? E tem outros mecanismos que podem levar à piora clínica das pessoas infectadas, né? Enquanto a Vivax, apesar de não causar gravidade com tanta frequência, ela pode ficar recorrendo nas pessoas mesmo sem uma nova picada, né? O que a gente chama de recaída. Então ela é mais difícil de eliminar, mas apesar de não estar tão associada à gravidade. Mas para quem tem a doença e sente a febre, os calafrios e a dor, elas são indistinguíveis, né? As duas causam uma doença que debilita bastante a pessoa que está infectada. Só um exame específico para determinar qual é o tipo, exatamente, né, que você tá. E a forma de tratamento é a mesma para ambas? São medicações diferentes, né? Então tem um esquema de tratamento para malária vivax e outro para malária falciparum. Verdade. E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada, doutor André. Muito obrigada, doutor Allan, pela participação. Que agradeço. Agradeço. Vamos juntos eliminar a malária do Brasil. Se quiser saber mais sobre a doença, acesse gov.br/saúde e até a próxima!